Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o Mova-se. Eu sou Leonardo Lopes. E eu sou o Thiago Leite. Um grupo de amigos que nos reunimos e decidimos montar um podcast. Nós estamos hoje aqui nas dependências da Igreja Assembleia de Deus de Catanduvas, juntamente com o grupo O Verbo, que é o nosso grupo de jovens, junto com o nosso grupo da mídia, o grupo Lions, e nós nos reunimos para fazer o primeiro episódio. E quem é o nosso convidado hoje, Léo? Thiago, não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso pastor presidente, né? Pastor Jeremias dos Santos, ele que é formado em teologia, pós-graduado em direitos humanos e agora atualmente cursando psicologia. Pastor Jeremias também foi coordenador e secretário do Conselho de Pastores da 8ª Região, fundador da AMAS, que é a Associação de Missões Azusa, e também do IBAS, Instituto Teológico Azusa. Pastor Jeremias também tem alguns livros autorais, e dentre eles podemos destacar aqui Apocalipse, Os Poderes do Mundo Vindouro, Pregando a Palavra não aos anjos e sim aos homens, e também Psicologia das Finanças à Luz das Escrituras. Que currículo, hein? A impressão é que o pastor tem uns 70, 80 anos para ter um currículo tão vasto assim, né? É, como diz os jovens, o homem é brabo. É, o homem é brabo. Pastor, seja muito bem-vindo. Satisfação enorme ter o pastor aqui conosco, incentivador desse projeto. Já mora no nosso coração há anos e nós estávamos esperando um momento de conseguir encaixar e eu acredito que agora nós vamos decolar, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença. Sinta-se em casa. Afinal, é a sua casa. Maravilha, meus amigos. Eu quero agradecer o honroso convite, o privilégio de estar aqui nesse que é o primeiro episódio. E eu acredito que está nascendo um trabalho extraordinário. Amém. Que vai servir de bênçãos para muitas vidas. Parabéns. Muito obrigado. Bom estar aqui com vocês. Acreditamos. Pastor, a honra é nossa em o senhor destinar o seu tempo a estar aqui com a gente. E ao longo desse podcast a gente quer entender um pouquinho sobre a vida do senhor, o chamado pastoral, né, Thiago? Vai lá. Isso mesmo, que o pastor relata aí de uma forma sintetizada o início do seu chamado, há quanto tempo está na obra, como iniciou tudo isso. Se o pastor puder relatar para nós, para os nossos telespectadores. Certo. Então, eu sou o segundo filho de 3 filhos de um casal de pastores, né? Meu pai serviu no Ministério Catarinense por longos 40 anos, hoje está jubilado na cidade de Itapuá. E eu era muito pequeno ainda, acredito que tinha, na época, 7, 8 anos de idade. E nós estávamos com a família visitando alguns parentes em Foz do Iguaçu, em Santa Terezinha do Itaipu. E foi numa noite, quando os nossos pais saíram e nós ficamos, né, aquele grupo de crianças, todos primos, e uma prima mais velha começou a dirigir um cultinho e colocou a gente para orar. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos e de repente eu fui surpreendido. Como que um facho de luz desceu sobre mim, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu só sei que eu senti uma alegria muito grande. Passou-se os anos, eu acabei me esquecendo desse momento, dessa experiência, e com 17 anos de idade aproximadamente, eu recebi a primeira profecia sobre o ministério. Os anos se passaram, com 20 anos de idade me casei com a Sônia, e o Senhor tem nos dado 3 filhos, e com 23 anos de idade eu assumi a primeira igreja. Muito jovem, né, pastor? Muito jovem, com um coração totalmente envolvido pela chama do ministério, com vontade de fazer, né, e fazer. Foi um momento assim muito espetacular. Então, o início, mais ou menos, do meu ministério sucedeu assim. Sim. E essa primeira igreja foi onde o seu pai pastoreava ou foi em outro campo? Como que funcionou isso? Ficava sob a jurisdição de meu pai. Ele presidia o campo de Quilombo na época e tempos atrás os campos de Santa Catarina tinham vários municípios, né? E ele, como presidente do campo de Quilombo, ele tinha 10 municípios. Sim.
E então eu assumi um desses municípios, cidade de Jardinópolis. E já como pastor integrado, nessa época? Na época, não, Não? porque o estatuto rege que precisa ter pelo menos um ano, né, Entendi. com uma ata lavrada, constando a saída do obreiro. Então, depois de um ano, você pode ser integrado. Então, eu passei por esse processo. Sim, sim. Acredito que o pastor tinha outras profissões, outras atividades antes, sua esposa também. Como que foi essa transição entre uma vida como um crente, um membro, e aí, de repente, você iniciar outro tipo de atividade na igreja, agora com uma liderança, com uma responsabilidade diferente e tendo que abrir mão de muita coisa para o pastoreio mesmo. Na verdade, eu enquanto filho de pastor, na minha adolescência, não sei precisar a idade que eu tinha, eu não queria saber de ser pastor, ser um obreiro, né? Estava totalmente fora dos meus projetos. Com 18 anos, aproximadamente 19 anos, eu era professor de artes marciais, eu tinha uma academia própria. E eu me lembro que uma vez eu chegando, né, da academia, o meu avô materno, presbítero da igreja, ele olhou para mim e disse: meu filho, mude de vida, seu pai é um pastor, Deus tem um propósito com a sua vida, né? Você será um obreiro. E eu olhei para ele assim de uma forma sarcástica, né? E eu disse: olha, avô, eu prefiro morrer, eu prefiro ir para dentro de um caixão do que me tornar um obreiro, né? Mas os anos passaram, experiências vieram. Então, respondendo a tua pergunta, Tiago, para mim eu acho que não foi muito difícil, porque eu já estava acostumado com essa vida, né, vamos dizer assim, de fundo de igreja. A maior dificuldade, eu acredito que foi para minha esposa. Seus pais empresários, bem-sucedidos, ela terminando a sua formação, inclusive quando ela pegou o canudo, depois de 8 dias ela assumiu a primeira igreja comigo. Então, eu acredito que a maior dificuldade foi para a Sônia, não para mim, porque eu já tinha uma vida, né, assim, de forma bem tensa, junto ao ministério de meu pai. Os pais dela não são pastores? Não são pastores, não. Okay. É um diácono da igreja, mas nunca tiveram nem responsabilidades de atender uma igreja de forma voluntária. A grande mudança cultural foi muito mais, então, na vida da irmã Sônia mesmo, da pastora, do que na sua. Com certeza, 100%. Inclusive, ela dizia, né, antes da gente sair, eu não me vejo longe da minha família, eu não me vejo longe da igreja mãe, eu não me vejo longe dos meus amigos, longe da minha cidade, né? Então, eu acredito que para ela foi uma renúncia e tanto. Pastor, e diante da chamada, o senhor já falou um pouco acerca das mudanças que foram necessárias, mas para o senhor, pensando no âmbito aí sentimental e emocional, quais foram os maiores desafios ao entender o chamado e o sair para a obra? Então, eu acredito que é a espera do tempo, porque quando eu fui tomado por esse sentimento do ministério, né, que eu entendi o chamado de Deus e que eu disse sim, eu estava inflamado, eu passava às vezes a noite inteira acordado, escrevendo, lendo, estudando, por algumas vezes 2, 3, 4 horas, orando, porque eu queria viver o chamado, mas tudo tem um tempo. Então, eu acredito que o maior desafio é você esperar chegar aquele momento em que um pastor olha para você e diz: meu filho, Deus tem uma chamada na sua vida, estou te fazendo um convite. Administrar essa febre da chamada, eu acredito que é um desafio tanto. Legal, legal. Você pode trocar daqui um pouco os valores, porque você ainda não é um obreiro que vive de forma integral. Você tem a sua vida secular. Então você tem que conciliar isso. E você perde o amor por tudo. Tudo que você quer e o seu coração está inflamado com a paixão, com o amor pelo ministério. Então é uma barra. Pastor, e assim,
O senhor hoje é obreiro integrado, presidente de um campo, mas o senhor também teve um tempo de itinerância. Quais que são os prós e os contras entre a itinerância e a vida de um obreiro integrado? Então, vale a pena dizer que, a priori, no início, tudo que eu queria era a itinerância. Eu queria viajar, eu queria pregar e nada mais do que isso, né? Mas Deus já dava sinais do pastoreio. Então, conciliar também, né? E se determinar concernente ao chamado do pastoreio, para mim foi muito difícil. Todavia, vivendo um período na itinerância, eu acredito que... Eu entendo que tem muitos itinerantes que estão me ouvindo, né? Então, eu gostaria que me entendesse. Mas a tarefa é um pouco mais leve, porque o pastoreio é uma vida, assim, de renúncia. Você, às vezes, não consegue conciliar o seu horário. Eu já tive experiências, por exemplo, de estar com as malas dentro do carro, a família toda esperando para a saída, né? Para ver as crianças, no caso, ver os avós, os priminhos, e passar o Natal com a família. Daqui um pouco chegar o comunicado de um membro da igreja que faleceu e você ter que se envolver com o luto dessa família. Já tive experiência também do primeiro do ano, ter que estar com famílias vivendo o luto. Então, pastorear, eu acredito que é um peso que se diferencia da itinerância. Eu sei que a itinerância também é difícil, né? O pregador estar longe da sua esposa, dos seus filhos, se cansado ou não, tem que atender os seus compromissos. Mas eu acredito, eu consigo ver que o pastoreio ainda é uma sobrecarga. Eu entendo o pastoreio de uma forma como se fosse o gestor de uma grande empresa, mas que além disso há todo um peso espiritual. Então você tem a parte financeira da igreja, você tem toda a parte administrativa da igreja para cuidar e tem a parte espiritual. Então é um peso muito maior, é uma responsabilidade muito maior. E aí sem tirar o mérito dos itinerantes, de forma alguma. Com certeza. Né? Porque é uma tarefa árdua também, né? Árdua, difícil, seja de voos ou mesmo viagem de carros, cansativa, muitas vezes na solidão, mas o pastoreio, desde que bem feito, por aquele que se aplica mesmo na obra, ele é desgastante, né? Para que seja bem desgastante. É um detalhe importante, né? Eu acredito que se o pastor encarar de fato o ministério com toda a demanda, é uma tarefa árdua, pesada, difícil. Diferente de alguém que daqui um pouquinho pastoreia por pastorear, enfim, eu acredito que daí tem uma diferença enorme. Sim. Claro. E hoje... existem todos os tipos, né? Isso, exatamente. De igrejas. Tem aquela igreja que ela passa 20 anos com a mesma quantidade de membros e que é estagnada e que o pastor para ele... Então, existem muitos perfis. Sim. E aquele que realmente leva a sério e que pensa na evolução e no crescimento da igreja e do reino, esse sim tem muito mais trabalho, né? Exato. E hoje a gente vê obreiros que muitas vezes sofrem por não entender o chamado, né, pastor? Porque eu lembro de alguém que me falou que tinha o desejo de ser pregador itinerante, mas o chamado é pastoral. Então, muitas vezes acaba sofrendo por isso, por não entender ou talvez por se recusar a viver o chamado. Eu passei, né, por essa experiência e posso dizer que é difícil. Eu cheguei a orar um tempo e disse ao Senhor, se realmente me queres no pastoreio, então tire esse sentimento do meu coração da estrada. E Deus assim fez. Eu me lembro que uma vez Deus usou alguém para dizer a respeito do meu ministério e que me trouxe assim uma possibilidade e eu comecei a considerar aquilo que eu não via de forma relevante concernente a esse chamado do pastoreio. Alguém me disse assim, eu te chamei para muito mais do que estar atrás de uma mesa. Aí eu entendi que eu poderia ser um pastor, mas também atender algumas agendas, né? Então é isso que eu tenho feito ao longo dos meus 13 anos de pastoreio, né? Como pastor presidente. Até inclusive esses dias falei na nossa reunião geral de obreiros sobre
essa ala do meu ministério, que é atender algumas igrejas, cooperando com o reino de Deus, né? Eu sei das minhas responsabilidades pastorais, sei o quão importante é a figura do pastor nos cultos, mas eu entendo que Deus me deu essa possibilidade, né? Então, com muita responsabilidade, conciliando a agenda da nossa igreja, eu também viajo, muito menos, ou melhor dito, bem menos de que um itinerante, né? Mas às vezes a gente sai. Eu creio que seja semelhante a um pai de família, em que ele tem que cuidar da casa, tem que estar próximo dos filhos, da esposa, e que ele pode eventualmente sair para fazer alguns trabalhos externos. Mas você não pode perder esse equilíbrio, né? Exato. De estar, trazer o recurso, né? Mas de qualquer forma estar presente em casa também. Então, e acaba se tornando um pouco desafiador. Exemplo, nós tivemos agora no Acre. Foi uma viagem de mais de 9.000 quilômetros. Vocês acompanharam. Uma viagem de veículo, né? E eu cheguei na quarta-feira. E cheguei já atendendo, né? Algumas igrejas aqui na nossa região. A vontade não era de ir, né? Porque assim que cheguei do Acre, já tive que me envolver com a gestão da igreja, enfim, são as demandas diárias de um campo, né? E aí, o final da tarde, eu pensei, poxa, agora era o momento de eu descansar. Mas eu tive que tomar um banho e... A terra não para de girar para nós descansarmos, né? Então, tem que entrar no movimento e seguir. Então, às vezes, acaba se tornando um pouco pesado. Sim, mas a gente faz com alegria, entendendo que Deus nos chamou também para isso, né? Sim. Pastor, hoje o senhor há 6 anos já em Catanduvas, presidiu também o campo de Nova Esperança por 7 anos e meios. E assim, referente à mudança, a gente vem de uma igreja onde a gente ainda não vivenciou a mudança de um pastor, a gente está aqui congregando há 2 anos e meios, mais ou menos. Mas e como é que fica o coração do senhor mediante uma mudança, visto que a qualquer momento pode receber um telefonema, ou como é que fica a questão da despedida, da adaptação até? Porque quando vai chegando o mês de junho, Thiago, na semana de convenção, o coração já vai apertando, porque geralmente nas convenções é onde acontecem as mudanças, né? Que legal. Mas o senhor, como é que trata isso? Certo. Então, eu não sou um pastor que trabalha com a ideia de mudanças. Eu chego no lugar e chego para ficar, né? Nova Esperança eu fiquei por 7 anos e meio, aqui já estou há 6 anos. Mas eu sei que não será para sempre. Todavia, eu acredito que um dos desafios é você pensar quem virá, né? E esse é o coração pastoral, é o coração do pai. Você pensa, será que vai cuidar com carinho, né, com esmero? Porque o pastor tem a igreja, de certa forma, como uma família. E claro, é uma preocupação pertinente de um pastor que realmente entende o que é o pastoreio, mas a bem da verdade que daqui a um pouco pode chegar alguém que pastoreia bem melhor, né? Mas eu acredito que, para mim, né, esse é um dos desafios, você entregar à igreja aquele trabalho que você se dedicou, às vezes perdeu o sono, enfim, né, se esforçou para dar um conforto ao povo, se dedicando na oração, no estudo da palavra, para que o rebanho seja bem alimentado, tenha saúde espiritual, e daqui um pouco ver alguém à frente desse rebanho que não entende todos esses valores. Eu acho que para um pastor que se preza, esse é um dos desafios de deixar uma igreja. O que está por vir, a gente está acostumado, né? Que Deus ajude, né? Sim. Então, o que está por vir, creio que não é a preocupação, assim, né, a ponto de colocar na balança. Para mim, não. É um ônus do chamado, né? Você tem que conviver com a possibilidade de qualquer momento ter que mudar. Isso. Então você tem que dar o teu melhor, eu creio, pensando assim, eu vou ficar para sempre, mas posso ser mudado em qualquer momento. E isso deveria servir para nós em todos os âmbitos da vida. De dar o teu melhor
E o futuro é incerto, né? Isso, Nós o que não está nas nossas mãos não teria por que nós nos preocuparmos. Exato. Mas somos humanos e aí basta cada dia o seu mal, né? Isso. Saber conciliar, né? E não sofrer precocemente por algo que talvez daqui a 5, 6 anos, 10 anos venha acontecer, né? Exatamente. Pastor, pastor é um pastor jovem, e nós percebemos que o pastor viveu em 2 gerações. Filho de um pastor da velha guarda, que conviveu com alguns costumes da igreja dos anos 80, 90, e um pastor agora de um novo momento, com novas tecnologias, e nós percebemos que o pastor é um pastor que busca muito a inovação, é um pastor disruptivo. Como que é para o pastor Jeremias tratar com essas 2 gerações, de forma a trazer o novo, entendeu? Já vi algumas ministrações do pastor quanto ao espírito da época. Como entender isso? Como trabalhar? Nós percebemos, por exemplo, a nossa igreja. Nós temos uma igreja que temos trabalho de kids, teens, jovens. Aí nós temos um grupo de louvor jovem, totalmente animado, e nós temos uma banda de sopro, sabe? Totalmente tradicional. Nós temos um coral bem tradicional também. Então a gente percebe que o pastor segurou alguns valores da igreja antiga, eu diria, preservou isso e também trouxe o novo. Como que é para o pastor trabalhar com essas diferenças de gerações, trazendo o novo, mas mantendo o alicerce na Bíblia? Certo. Eu tenho dito a Deus nas minhas orações, e isso por algumas vezes, é aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nesta geração. Por favor, não me deixa de fora. E eu tenho procurado entender qual é a agenda de Deus para essa geração. A Bíblia fala que Davi serviu ao Senhor em sua geração. Lá no livro de Crônicas, nos diz que os filhos de Issacar, conhecedores da época, a saber o que Israel deveria fazer a seu tempo. Então, é procurar entender qual é a demanda desse tempo, desta geração, sem desconsiderar, né, essa velha guarda que está aí. Nós temos aqui em Catanduvas, pastor Florindo, que é um dos fundadores, está aí há mais de 50 anos servindo ao Senhor. E eu já tive o privilégio de terminar o culto e o pastor Florindo me cumprimentar com lágrimas nos olhos e dizer: pastor, que culto foi esse? Então, eu acredito que seja essa busca do entendimento daquilo que Deus tem, né, para esse tempo. Quando eu digo para esse tempo, estou falando para as 2 gerações. Sim. Né? Quando eu me refiro à geração mais nova, é em específico a geração mais nova. Sim. Mas a esse tempo, para as 2 gerações. Né? Johann, um filósofo alemão, ele fala sobre o espírito da época. Zeitgeister, que é um movimento intelectual, cultural em cada geração. Então nós entendemos que gerações vêm, gerações vão, e que há mudanças culturais, né? Nova forma de pensar, de ver, de conceituar. E a igreja, ela precisa estar pronta para atender, né, todas e quaisquer demandas. Nós vivemos a realidade de muitas inovações, né? Inovações positivas, inovações negativas, e eu acredito que em meio a tudo isso, nós não podemos nos moldar ao espírito da época, né? Hoje se fala muito das narrativas residuais, né, dominantes, que são verdades que estão por aí, até mesmo no inconsciente coletivo das pessoas. E que se nós não tivermos sensibilidade e não buscarmos a essência do Evangelho, daqui um pouco nós nos moldamos ao espírito da época. E Paulo disse aos irmãos na Itália, capítulo 2, né, da sua carta aos Romanos, nós não devemos, parafraseando, nos moldar, né, aos valores que nos sobrevêm.
Nós precisamos nos manter aos moldes daquilo que realmente são as doutrinas bíblicas. E quando eu falo isso, eu me lembro do templo mosaico e do templo de Salomão. A essência era a mesma, mas os tempos mudaram. A geração de Moisés já não era mais a geração do templo de Salomão. Você vê lá no tabernáculo mosaico apenas um candelabro. No tabernáculo de Salomão, nós temos 10. E assim você vai ver em toda a mobília do tabernáculo essa mudança. Então, a essência não muda, mas a revelação muda. Então, acredito que nós precisamos ter sensibilidade para entender qual é a revelação de Deus para esse tempo. Sim. Aí você vai conseguir atender a geração mais nova, a geração que é da velha guarda. Uhum. Pautados na doutrina bíblica, separando o que é religiosidade do que realmente é o santo, o sagrado, né? E você conseguindo atender as diferentes gerações. Eu vi um pastor ministrando num sermão dele, ele falava o seguinte: a roupa de inverno, ela serve para o inverno. E aí o casaco ele é bonito, mas lá no forte do verão você não vai usar esse casaco, porque ele não serve para aquele momento. Então, assim, a pessoa é a mesma. O que muda é a roupagem. A doutrina bíblica segue sendo a mesma, mas a roupagem é que muda de acordo com a época. Nós, na teologia pentecostal, nós temos aproximadamente aí 42 doutrinas, né, que são valores inegociáveis. Nós não podemos negociar esses valores. Agora, aquilo que é cultural, automaticamente vai se perdendo ao longo do tempo e outras realidades vão surgindo. Sim. Né? Então, manter a essência, eu entendo que são esses os marcos antigos. Esses dias até eu falei na igreja que a tecnologia tem inovado, né? Tanta realidade da vida do ser humano, mas para falar com Deus ainda é no analógico, é a oração, não existe outro meio, né? Você tem que orar e não tem o que fazer se não orar, tu tem que orar, né? Então são valores que você precisa preservar. Pastor, falando em oração, o tema da nossa convenção desse ano é oração, a força que move a igreja. Eu gostaria de ouvir alguma experiência que marcou sua vida a partir da oração. Algum milagre, alguma necessidade que o pastor tinha e que a partir da oração o céu se moveu e o pastor recebeu esse milagre. Veja bem, são algumas experiências, mas me veio agora assim na mente. Eu era pastor em Nova Esperança e um campo difícil financeiramente, né, com seus muitos desafios. E eu me lembro que eu estava com o carro da igreja precisando fazer a troca dos pneus. E eu não tinha condições. E eu fui para dentro do templo. E eu orei a Deus. Eu me lembro que da onde eu estava, eu conseguia ver o veículo. E eu disse: Senhor, tu sabes da minha necessidade. Ali está o carro que é para fazer a sua obra. Foi mais ou menos assim a minha oração. Eu não tenho condições, eu preciso que o Senhor faça um milagre. E eu precisava realmente de um milagre. E eu terminei de orar, foi assim, pouco instante, né? Surgiu uma situação ali e eu pude colocar os 4 pneus do veículo da igreja e aquilo me marcou, sabe? Entre outras experiências surpreendentes, essa foi uma que me surgiu agora. O cuidado de Deus é impressionante, né? Tem um dizer que fala assim que só existe uma oração que Deus não ouve, que é aquela que você não faz. Todas as outras que nós fazemos, Ele ouve, né? Com certeza. Interessante o senhor falando de você apresentar o carro em oração, dizendo: Senhor, é para a tua obra, e a gente entender que a esse tempo nós somos mordomos. Porque muitas pessoas, elas tratam aquilo que Deus dá como seus. Não, é meu trabalho, eu consegui, a minha formação, eu consegui. E quando a gente olha à luz das Escrituras, nós precisamos entender que tudo que temos ou que estamos alcançando foi porque Deus nos deu. Então aí entra a questão da oração, né? De termos essa convicção: Senhor,
o Senhor me deu. Vai deixar ficar assim? Sim. Então eu acho que os céus se movem muito a partir disso. Com certeza. Quinta-feira passada, Deus me deu uma palavra à igreja. E eu trouxe na nossa noite de vitória sobre o capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus ali narra sobre aquele leproso, né? E esse leproso, ele roubou a cena. A Bíblia fala que Jesus estava descendo do monte e havia uma grande multidão. E ele roubou a cena, né? Adorando. E ele verbalizou aquilo que estava no seu coração em relação a Jesus. Ele disse: Senhor, se queres, podes me limpar. Né? No original, a conotação dessa expressão, né, que saiu da boca desse homem miserável, né, desse leproso, foi mais ou menos assim: tu és o meu dono. Uau. Como quem diz: o Senhor sendo o meu dono, o Senhor vai querer me ver nessa situação, né? E você vai ver que ele tocou o coração de Jesus, a ponto de Jesus dizer: eu quero ser limpo. Né? Então essa é uma grande verdade. Uau, muito Maravilha, interessante. muito bom. Benção. Pastor, no início a gente comentou um pouquinho sobre a AMAS, né? Associação Missionária Azusa. E recentemente, como o senhor comentou, o senhor fez uma viagem missionária ao Acre. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa vida também, como missionário que o senhor teve? Então, na minha infância, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Meu pai foi enviado pela Convenção Catarinense ao estado das Minas Gerais. Uhum. Nós moramos no sul de Minas, depois no norte de Minas, divisa com a Bahia. E a gente viveu com ele, né? Com a minha mãe, meus 2 irmãos, assim, milagres, né? Que o missionário vive constantemente num campo. Inclusive, nós estávamos de retorno do sul para... Na época já estávamos no norte das Minas Gerais. E eu não me lembro que região que foi isso, mas o combustível do veículo terminou. E era uma BR de quilômetros, né? Sem posto, isso na década de 80. E eu me lembro que meu pai fez uma oração. E nós viajamos a tarde inteira. Imagine vocês quantos quilômetros se faz numa tarde. Nós viajamos a tarde inteira com o tanque vazio. Pelo menos estava marcando, né? Lá no painel que estava vazio. Foi um milagre, assim, que me marcou. Então, o contato com a obra de missões veio ainda na minha tenra idade. E eu sempre tive esse ardor pelas missões, porque o meu pai, mesmo presidindo o campo, ele era um pastor missionário, fez missão no Uruguai, Paraguai, enfim, né? E eu me lembro que quando eu fui assumir o primeiro campo, que era Nova Esperança, eu orei a Deus e disse: Senhor, o primeiro projeto que eu terei depois de ser um pastor, presidente, será em relação a missões. E aí surgiu a ideia de criar uma associação? Não, nessa época eu comecei a fazer missões com a Associação Missionária Amigos da África. Né? E por muito tempo a gente fazia um trabalho em parceria. E em 2018, se não me foge da memória, tive o privilégio de ir para a África, estive na África do Sul, estive na África, ou melhor, estive no país de Moçambique e também em Zimbábue, né? E foi uma experiência extraordinária. E tive atuações também no país do Paraguai, fazendo trabalhos de cruzadas evangelísticas. Inclusive eu brinco, conheço mais o Paraguai do que muitos paraguaios, né? Deus me deu o privilégio de conhecer de norte a sul, de leste a oeste, fazendo trabalhos de implantações de igrejas. São testemunhos assim extraordinários, né? Que Deus nos deu o privilégio, né? De atuar no país do Paraguai. Estive também no Uruguai, enfim. E depois de alguns anos, tendo essas experiências missionárias, surgiu meu coração, então,
a gente montar uma associação missionária. E hoje nós estamos com a AMAS, né, a Associação Missionária Azusa. Estamos com algumas frentes missionárias. Até o ano passado estávamos com 11 missionários no Malawi e queremos ampliar, né? A ideia é cumprir o ID de Jesus e estamos chamando quem quiser fazer parte, né, desse projeto missionário. Nós precisamos de parceiros. Estamos aí com um projeto para retorno ao Acre, subindo o rio Iaco, né? A proposta do pastor Pedro Abreu, que é o presidente da Convenção Acreana, é que a gente vá ao Acre e fique 15 dias ali, né? Que a gente possa levar cestas básicas, enfim. Então eu deixo aqui o convite, né, a quem quiser se unir a esse projeto, venha, nós estamos precisando de você. Não só nós, mas muitos acreanos. Muito bem, pastor. Nós notamos uma certa dificuldade hoje de separar novos missionários, né? Parece que, não sei se é impressão minha, mas que alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, se enviavam mais missionários. E hoje nós temos grandes cidades, mas parece que os campos têm uma dificuldade maior de enviar. Aqui o pastor atribui isso, se é que o pastor concorda com essa opinião minha. Então, a Bíblia fala no Apocalipse das 7 igrejas da Ásia. Quando você vê a penúltima igreja, dentro de uma interpretação, ela está falando de um período da igreja, né, no todo. Um período que a igreja ela tem uma visão missionária ampliada, um sentimento mais profundo, latente. Todavia, esse período cessou. É uma interpretação, né? Estamos vivendo a última era da igreja, vamos dizer assim. Agora, eu acredito que, por outro lado, sejam também as demandas, né? O contexto que nós vivemos hoje de uma realidade frente ao mundo globalizado. As pessoas hoje correm atrás da máquina, atrás do tempo, estão preocupadas com si, com o futuro, né? Ou seja, há uma competição exacerbada em relação ao evangelho. As pessoas desfocaram, né, daquilo que é a essência da igreja, que é a nobre tarefa de pregar a Cristo, de levar o evangelho a outras pessoas. Eu vejo isso com tristeza no coração, porque já faz alguns anos que eu não vejo missionários com lágrimas nos olhos dizendo: pastor, eu tenho um chamado, eu preciso ir, Deus está me chamando. Realmente está difícil. Concordo, pastor. Nós percebemos uma influência que tem sido uma frente missionária do nosso estado de Santa Catarina, onde alguns jovens têm entendido esse chamado lá. Nós passamos sempre 2 dias, geralmente ocorre no mês de setembro, onde tem sido uma frente de um chamado evangelístico. Lógico que daqueles que se propõem naquele dia, passa por um funil, por uma peneira, onde poucos realmente vão para o campo missionário, mas que seria uma frente missionária do estado de Santa Catarina hoje. E, por outro lado, eu pontuo também que nós temos as ferramentas. Voltando a falar de tecnologia, nós temos as redes sociais, nós temos a televisão, nós temos a facilidade hoje de atingirmos alguns pontos onde, pessoalmente, talvez eu nunca esteja lá. Muito provavelmente eu nunca esteja lá. A própria oferta missionária, né? Isso aí. Então, seja como uma oferta missionária em dinheiro, em valores, ou então com as minhas redes sociais no dia a dia, né? O meu Facebook, o meu Instagram, o meu X, você utilizar das redes sociais para isso, e também a televisão. A igreja, ela dominou as universidades, ela dominou muita coisa no passado e que ela perdeu a mão disso. Então, sim, hoje, infelizmente, a igreja perdeu um espaço muito grande. A própria televisão, que nós entendemos de que não era algo de Deus e que ficou na mão do diabo. Nós decretamos que isso era uma ferramenta do diabo e realmente ele tomou ela. Então, que nós volte a tomar todas as instâncias, né, pastor, da sociedade, e que utilizemos isso de forma correta como uma ferramenta de evangelismo mesmo, né, para
pregar e para anunciar o reino. Perfeito. Eu até chamo isso do púlpito estendido, né? Fazer do seu WhatsApp, do seu Instagram, do Facebook, enfim, as redes sociais, um veículo de comunicação do evangelho, né? Às vezes o cristão perde ali 1 hora, 2, vendo TikTok, enfim, né? E quando poderia estar utilizando esses meios para que Cristo seja conhecido. E a igreja precisa, nesse tempo, ter um despertar missionário. É claro que devemos considerar que, em alguns lugares, muitos missionários hoje são nativos, né? Não há mais uma necessidade, exemplo, tirar um missionário do sul do Brasil e enviar ao Acre, porque a igreja floresceu lá. Uhum. Então, missionários estão saindo de lá, Sim. né, para atender às demandas que lá existem. A gente tem que considerar isso também. Todavia, nós estamos num déficit missionário, assim eu vejo, né? Precisamos entender que necessário se faz um avivamento missionário a esse tempo. O senhor acha que é necessário ter um perfil específico para missões, ou aquele que sentir no coração e for confiante nisso e seguir avante pode ser um missionário? Porque eu penso que talvez o fazer missões tá ligado a muitas renúncias, seja no nosso dia a dia. Com certeza, né? Eu volto à fala de antes. O mundo que nós vivemos hoje, com as muitas ofertas, trazendo muitas preocupações da homeostase, né? Onde você quer se sentir na sua zona de conforto, faz com que a pessoa pense 2, 3 vezes e até mais para dizer sim ao chamado. Então, a renúncia, eu acho que ela emerge aí como um dos pontos que, quem sabe, dificulte, né, hoje as pessoas se liberarem para as missões, porque realmente é uma vida de renúncia, né? Voltando aí à fala da viagem ao Acre, nós estivemos na Mata Amazônica. Gente, você estar lá, né, em alguns momentos, eu me fiz a pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? É o homem natural, porque é renunciar à sua casa, o conforto, junto com a sua família, né, para estar 70 quilômetros percorrendo trilhos com motociclo, né, problema de coluna. Então, chegar lá, às vezes, a carne que tem para comer é a carne de caça, né, costumes diferentes, uma cultura totalmente diferente. Então, eu acho que a vida de renúncia, ela eu creio que pega aí o coração de gente que até mesmo tenha o chamado e que entende que tem, mas que estão presos, né, ao conforto. Essa viagem, pastor, o pastor entende que ela é muito mais de sensibilizar, se autossensibilizar para missões ainda mais, e também de criar uma cadeia, fazer links com igrejas. Qual que é o verdadeiro propósito dessas viagens? Por exemplo? Porque eu já vi, não da sua viagem, mas de outras viagens, algumas pessoas, talvez desavisadas, criticando, dizendo assim, o valor que você gastou para ir lá, ficar 10 dias com combustível, alimentação, pedágio, você poderia ter mandado de oferta que sustentaria o missionário lá o ano todo. Mas eu entendo de que quando você volta de uma viagem dessa, minha opinião, você vem de lá tão sensibilizado com isso que você corre mais ainda atrás de recursos para ajudar essas igrejas. E também para orar mais e buscar mais a Deus por esses missionários e essas pessoas que estão nesses pontos tão longínquos. Perfeito, uma ótima pergunta, Tiago. Na verdade, no meu caso, né, o porquê dessa viagem? Conhecer de fato a realidade. Aonde a igreja está enviando o seu dinheiro. Aonde os parceiros estão enviando o seu dinheiro. Porque hoje, em nome da missão, muita gente se aproveita. Hoje, investir na África está difícil. Se você não for lá conhecer, saber a realidade do missionário,
né, aonde o dinheiro está sendo investido, quem é que está recebendo, você corre o risco de enviar dinheiro a bruxos. E isso tem acontecido, né? Então, estar lá é mapear a realidade, conhecer realmente, né, as necessidades, o perfil do missionário. Nós chegamos, me esqueci agora o nome do local, Pastor Miqueias, salvo engano, Pastor Miqueias. É recente, assim, que a gente colocou ele aí no movimento de missões, não gravei bem o nome, mas se não me engano é Miqueias. Ele renunciou a uma vida na capital, Rio Branco. A sua esposa deixou a faculdade para estarem no meio da mata, lugares difíceis, lugares de malária, bicho da chaga, né, e tantas outras doenças, lugares onde tem onça pintada, cobras, né, enfim. E ele renunciou uma vida na capital para estar lá, sem R$1 de salário, por amor. Ele nos testemunhou que tinha um problema físico, precisava de um milagre, e ele fez um propósito a Deus. Se o Senhor me curar, eu vou viver intensamente, 100% para missões. E o Senhor curou ele, e ele cumpriu, né, o propósito de estar lá. Então, quando eu cheguei e vi toda aquela realidade, você entende, né, como faz bem uma viagem. Você conhecer. Não é alguém que está falando de lá para cá, que pode ser verdade ou não. Uma imersão mesmo, né? Isso, é uma imersão. Eu pude constatar a realidade, ouvir dele, né? Nesse dia que já era noite, né, quando a gente ali chegou, ele nos testemunhando que o único veículo para ele fazer a obra era uma moto, e que a moto estava estragada. Até a gente voltou com o propósito de levantar aí um valor para ele poder comprar uma moto lá. Então a gente já veio com um propósito. A gente vai ajudar esse pastor. Então estar lá é ver realmente se há uma necessidade. Conhecer o perfil do missionário, né? Conhecemos ali o missionário Obed. Ele mora às margens do rio Iaco. R$500 de salário por mês, né? O dia que a gente encontrou ele, estava saindo da mata com 3 senhoras na garupa do quadriciclo, uma delas com câncer. Mais de 100 quilômetros, né, no meio do barro, da selva. É um missionário que precisa de apoio, precisa de ajuda. E aí vem a sensibilidade, porque você volta de uma viagem assim diferente, né? Eu sempre digo que todo brasileiro precisava ir à África e conhecer de perto a realidade do africano, porque são realidades distantes. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo um obreiro criticar o pastor Feitosa, já em memória, né, um dos grandes missionários da nossa nação, pastor Feitosa, testemunhando sobre o que viu na África, assim, a escassez, a dificuldade, a miséria, e esse obreiro criticando, dizendo, poxa, camarada falando mentira, pensa que a gente é o quê para ficar ouvindo, né, conversa, isso não é verdade. E quando eu estive na África, que eu pude ver, constatar a dura realidade dos nossos irmãos africanos, eu voltei para o Brasil muito sensibilizado e eu comecei a testemunhar. E eu percebi que em algumas rodas, conforme você ia falando, as pessoas iam mudando o semblante. Como quem diz assim, pastor, né, não vale mentir. Até disse para minha esposa, eu vou parar de testemunhar algumas coisas porque as pessoas não entendem, porque a realidade é tão distante. Pastor Naisone, por exemplo, passou 30 dias comendo folha de árvore. Eu pedi para ele, pastor, qual é a sensação de passar 30 dias comendo folha de árvore? Ele disse, pastor, o desejo que você tem é só de morrer, você não tem desejo de viver. Eu viajei com eles, né, mais de 600 quilômetros dentro de um veículo. Eles são acostumados a passar 2, 3 dias com 1 litro de Fanta. E diga-se
morna, né? E eles passam, eles tomam a cada pouco, né? Um golinho de Fanta e para eles é normal. Então, você estar lá, eu creio que é de suma importância. Você trazer a realidade para a igreja e para os parceiros de missões, né? E está aberto, quem quiser ir, né? A gente teve reunião com a missão aqui em Catanduvas, eu convidei os irmãos, é interessante, né? Quem sabe alguém que está nos assistindo hoje, né? Sentiu o desejo, pastor, de ser nosso parceiro, de repente até se preparar e ser enviado por Catanduvas. Seria um grande privilégio para mim. E esses relatos vêm também como reflexão, né? Porque muitas vezes a gente aqui no campo, a gente acha que está fazendo demais já. E quando olha para a realidade de um campo missionário, a gente para, poxa, eu não estou fazendo nada ainda. Então é realmente uma renúncia. O senhor comentou acerca de alguns milagres, pastor. E no campo missionário, o senhor acha mais provável o acontecimento, a manifestação de um milagre? Eu ouvi uma vez de um pastor que a matéria-prima do milagre é o nada. E quando a gente olha para o Gênesis, realmente não havia nada e nós vemos a voz de Deus falando, haja. Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre essas experiências no campo missionário? Com certeza. O milagre, ele vai surgir onde tem necessidade. Eu, às vezes, até falo também na igreja, né? Nós não vemos, às vezes, milagres como gostaríamos de ver, porque não há necessidades. Agora, lá no campo de missões, às vezes as necessidades são tamanhas. E é onde a fé vai funcionar, o poder de Deus, né, vai se manifestar. Eu estava na África e eu sempre trabalhei com cruzadas de curas, milagres. E na primeira noite que eu ministrei, fiz uma oração, como de costume, né? Para o Senhor curar. E quando eu fui colher os testemunhos, veio um africano e disse, eu estava com um problema num dente. E agora fui curado. E eu pedi para ele, assim, fiz algumas perguntas pertinentes. E ele falou que estava com inflamação no dente. E aquilo me despertou. Eu pensei, no próximo culto eu vou orar para que haja obturação de dente. E assim foi. No segundo culto que nós ministramos, eu orei para que o Senhor manifestasse o seu poder, trazendo, né, os milagres segundo as necessidades. E nós tivemos ali testemunho de pessoas que receberam obturação de dente. E aí eu fiquei pensando, por que isso no Brasil não aconteceu no meu ministério? Porque no Brasil, o pobre aqui, né, o menos favorecido financeiramente, ele tem um posto de saúde. Então ele pode ir lá e ter o seu dente restaurado. E na África? Entende? Então é o que você acaba de dizer. Né? É onde há necessidade que o milagre vai surgir. A obra de missões é uma obra de milagres, né? De manifestação de Deus. É glorioso. Maravilha. Pastor, nós já estamos nos encaminhando para a parte final da gravação do nosso podcast piloto. E eu queria trazer um assunto pessoal agora. Eu não sei se todos sabem, eu acredito que muita gente não sabe. O pastor Jeremias dos Santos, ele é irmão do Zion, do canal Fala Zion, que é uma pessoa polêmica, que é uma pessoa muito conhecida em todo o meio gospel. E qual que é a sua relação hoje com ele? E se o pastor puder compartilhar um pouquinho sobre quem é o Zion e quem é o Isaías. Certo. Então, o Zion é o meu irmão mais velho. Faltam 23 dias para dar 2 anos de diferença. Né? Aí a gente tem uma irmã mais nova, a Miriam. Nós temos algo em comum. O Zion teve as experiências que eu tive na obra missionária enquanto garoto. O Zion foi um obreiro também. E eu conheço o coração do Zion. Claro, ele tem a sua visão, a sua forma de ver, conceituar, concluir sobre o meio gospel, o meio evangélico. Mas nós temos um relacionamento de respeito.
Eu o respeito e ele me respeita, porque temos algo em comum, além das nossas decisões, né, caminhos que pegamos de forma diferente. Nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, né? Ele nasceu do mesmo útero. Então, há um elo que nos une. Para outrens, ele é o Zion, né? O querido de muitos e odiado por tantos, né? Então, a diferença é que ele é meu irmão. E nós nos respeitamos, temos um relacionamento saudável. E o Zion sempre foi um cara para frente, né? Eu sempre digo, inclusive falo isso para ele, ele sempre me abençoou. Eu sempre fui assim um pouco mais introspectivo, ele mais expansivo. Então, quando ele era obreiro, sempre as novidades era ele que trazia, ele que me inseria nos meios. Foi um cara que me inspirou muito para o ministério e ainda hoje, né? Quando a gente senta para conversar, ele é um cara que me motiva, me traz realmente inspiração. Então, somos irmãos, né? Cada um com o seu trabalho, mas acima de qualquer coisa, eu e ele temos algo em comum, temos o sangue do mesmo pai e da mesma mãe. Para os pastores que levam muito a sério, isso também não tem por que se preocupar, né? Com esse tipo de trabalho desses youtubers, influencers, que acabam pegando esses pontos, muitas vezes, seja de corrupção ou de algum problema nas igrejas. Então, acaba sendo aquela história também do tubarão no aquário, né? Diz que importavam peixes e os peixes chegavam congelados e aí não tinha o mesmo sabor e o cliente reclamava. Aí trouxeram os peixes vivos num grande aquário no navio. Chegava lá, o peixe estava vivo, mas ele não tinha o mesmo sabor daquele peixe lá pescado no mar. Aí uma pessoa muito sábia colocou um tubarãozinho dentro do aquário e os peixes vinham nadando durante toda a viagem, fugindo do tubarão. Então, dessa forma, chegou com o sabor de peixe fresco. Então, muitas vezes, se nós olharmos de um outro ponto de vista, também tem a questão de que aquele pastor que levava de qualquer forma, de qualquer jeito seu ministério, hoje ele tem alguém a mais fiscalizando ele e que tem uma visibilidade muito grande. Então, também tem esse ponto de vista, né, pastor? Com certeza, e até ele brinca, né? Ele fala às vezes, meu irmão, né? Mas se pisar fora da linha, vem parar no meu canal. Não perdoa nem o pastor Jeremias, não tem essa. Ele faz um trabalho dentro da forma de ver e de conceituar aquilo que é o correto, é o certo, faz com muita seriedade, né? Sim. E quanto ao podcast O Fuxico? A gente ouviu Gospel por aí que o pastor está para estar no Fuxico Gospel, no podcast. Já rolou um convite? Ainda não? Nós gostaríamos muito de ver o nosso pastor de Catanduvas lá. De forma indireta, sim, né? Até alguém me passou o contato do Fuxico Gospel, porque houve aí como é que eu poderia dizer, uma intermediação, não sei se essa seria a palavra certa, mas vamos dizer assim, alguém instigou isso, né? E quando o Fuxico Gospel foi abordado nessa questão, eles disseram sim, né? Que estariam prontos a entrevistar. E não sei se partiu deles a ideia de me passar o convite, até onde eu sei sim, né? E só que eu estava saindo de viagem, né? Estaria 9 dias, 10 dias fora. Então, até disse para essa pessoa, olha, a priori não vou poder, porque eles queriam. Eu recebi o contato, acho que foi no sábado, né? E a entrevista seria na segunda-feira. Eu falei, olha, justamente segunda-feira que estarei saindo de viagem. E depois que eu voltei de viagem, recentemente, né? Então, até agora não recebi comunicado nenhum, mas não teria problema, né? De encarar uma entrevista aí. Creio que... Então, para você que está assistindo e que gostaria de ver o nosso pastor Jeremias dos Santos, marca o @ do Fuxico Gospel aí,
para que esteja entrevistando o nosso pastor Jeremias lá. Olha aí, colocando Vamos lá, comenta lenha na sempre. fogueira. Lembrando de que ele vai ser entrevistado depois do Mova-se, né? O Mova-se entrevistou primeiro. Bênção de Deus. Gente, esse foi o nosso episódio piloto do Mova-se. Você que está nos acompanhando aí, já curte, se inscreve no nosso canal, começa a seguir a nossa conta no Instagram, porque tenho certeza que a gente vai ter uma página aí, um canal repleto de novidades, de conteúdos que vão te incentivar a mover-se, porque a fé nos leva mais longe. Pastor Jeremias, nosso muito obrigado mais uma vez. O pastor é uma referência para a nossa geração, seja em oratória, em espiritualidade, sempre instigando a buscar o novo. Todo ano eu noto que o pastor se renova, vem com novas forças. A gente termina o ano cansado e no início do ano o pastor está ali de novo, colocando pilha, botando nós para trabalhar, toda a igreja, e nós percebemos isso, né, de que o pastor se automotiva e motiva a igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe o seu ministério, obrigado pela oportunidade e estamos juntos. Pastor, meus agradecimentos também. É uma honra ter o senhor aqui. E toda oportunidade que a gente está reunido com os jovens, eu sempre falo, nós somos privilegiados por ter o pastor Jeremias aqui no campo de Catanduvas. Então, que Deus abençoe a sua jornada, continue te abençoando e te conduzindo, e que o senhor continue sendo referência para essa geração. Maravilha, meus amigos. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão de estar aqui. E eu gostei tanto que passou rápido, né? Passou. Oxe, para mim podia ficar mais uma hora. Agradecido pelo carinho, consideração que vocês têm em relação à pessoa da gente, ao nosso ministério, à minha família. Muito obrigado mesmo. É de tamanha importância esse feedback que vocês me dão em relação ao trabalho que nós prestamos à ADECAT. Isso nos leva a termos uma responsabilidade contínua, né, e uma dedicação também contínua, né, de pastoreá-los. Muito obrigado, foi muito especial, muito bom. Satisfação, pastor. Meus amigos, Deus os abençoe. Esse é o Mova-se.